Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora estudar um novo conteúdo que chama Polar e Apolar. Pessoal, é um conteúdo fácil e extremamente importante para a química. Por que importante? Porque graças ao conhecimento de polar e apolar da substância é que a gente descobre, se a substância vai formar, no caso, uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea, certo? Ou seja, se duas substâncias vão se misturar de fato ou não vão se misturar. Então, a gente sabe isso através da polaridade das substâncias. Por exemplo, vou dar um exemplo simples para a gente entender. A gente tem três substâncias aqui, certo? Vou pegar aqui três recipientes, certo? Aí você vai entender exatamente o que eu quero dizer. Uma, eu tenho água, certo? Outra, eu tenho aqui, no caso, álcool. E outra, eu tenho óleo, certo? Eu vou botar mais uma quarta aqui, uma quarta substância, que é a gasolina, para vocês entenderem bem direitinho. Ok? Só para você entender. Vamos lá. Se eu pegar a água ela é uma substância polar, tá certo? Polar, ok? O álcool é uma substância polar. O óleo é uma substância apolar, ok? E a gasolina é uma substância apolar, ok? Beleza? Pronto. Aí o que acontece? A água, ela por ser polar, ela se mistura com substâncias polares, como por exemplo o álcool. Então a água e o álcool, certo? Vou até colocar assim, a água e o álcool eles se misturam por ser substâncias polares. O óleo e a gasolina se misturam por ser substâncias apolares. Portanto, substâncias polares se misturam entre si, tá certo? E substâncias apolares se misturam entre si, ok? Mas substâncias polar não se misturam com a polar. Por isso que quando a gente mistura a água com óleo, certo? Não consegue se misturar de fato. Vira uma mistura heterogênea, ok? Por isso, se eu pegar a água e misturar com a gasolina, a mistura não ocorre de fato. Certo? Fica uma mistura heterogênea. Você consegue distinguir a gasolina da água, ok? A mesma coisa acontece com álcool. Se eu pegar álcool e jogar com óleo, você pode fazer o teste, não se mistura. Por quê? Porque um é polar e outro é apolar. Então, ou seja, substância polar se mistura com polar e apolar se mistura com apolar, certo? E polar não se mistura com apolar, ok? Então é bem interessante saber isso. Beleza, Diego. Agora, como é que eu sei que a água é polar, o álcool é polar, o óleo é apolar? Como é que eu sei disso? Vou ensinar agora, certo? Mas eu vou ensinar para substâncias inorgânicas, primeiramente. Orgânicas, a gente só vai ver isso no terceiro ano, certo? Então, o álcool, o óleo e a gasolina são substâncias orgânicas. Então, a gente só vai aprender a água e outras substâncias assim também inorgânicas. Por que eu coloquei só a água, o óleo e a gasolina como exemplo? Porque são substâncias mais populares, mais conhecidas, tá certo? Mas são substâncias orgânicas e a gente vai ver isso no terceiro ano. Então, a gente vai ver mais sobre as substâncias inorgânicas, ok? Então, vamos lá. É super interessante para a gente conseguir distinguir o que é polar e do que é apolar, certo? É saber sobre a tabela periódica. Olha a tabela periódica como é rica e interessante, certo? O que a gente vai saber sobre polar e apolar? Polar e apolar, ela se dá através de ligação covalente. Como eu falei, as ligações covalentes ocorrem entre os neometais, tá vendo? Que são esses elementos aqui, ó, em verde. Certo? Entre eles. Ou pode ser entre os neometais e o hidrogênio. Aqui, ó. Ou entre o hidrogênio e o hidrogênio. Então, esses são os covalentes, ok? Que formam. Beleza. Outra informação que a gente sabe é o seguinte. A posição que esse elemento se encontra na tabela periódica em relação ao grupo, certo? Se é o grupo 14, se é o grupo 15, se é o grupo 16, se é o grupo 17, se é o grupo 18,
ele vai determinar a quantidade de elétrons na camada de valência. Então, a gente sabe que o elemento da família 14, ele apresenta 4 elétrons na camada de valência. Que o elemento da família 15, como o nitrogênio, ele apresenta 5 elétrons na camada de valência. Que o elemento da família 16, como o oxigênio, ele apresenta 6 elétrons na camada de valência. O elemento da família 17, ele apresenta 7 elétrons na camada de valência, certo? Então, a gente sabe que um elemento ou um átomo de um determinado elemento, para ficar estável, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência, não é verdade? Então, para isso, ele vai fazer ligação covalente. Então, se um elemento da família 14, tá vendo? Esses como o carbono e o silício, tem 4 elétrons na camada de valência, então, vou botar aqui o carbono, tá certo? Tá aqui o carbono aqui, ó, certo? Tem 4 elétrons na camada de valência, ele vai precisar fazer 4 ligações, ou seja, ganhar 4 elétrons, para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, vamos lá, só para entender bem. Se ele tem 4 elétrons, ele é da família 14, tem 4 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa de mais 4 elétrons para ficar com 8. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer 4 ligações para ficar com 8 elétrons, tá certo? Então, vamos lembrar que 4 ligações. O da família 15, tá certo? Como o nitrogênio tem 5 elétrons, portanto, vai precisar ganhar 3 elétrons para ficar com 8, não é verdade? Então, ele vai fazer 3 ligações. O da família 16, como o oxigênio, tem 6 elétrons na camada de valência, portanto, vai precisar de 2 elétrons, é verdade, para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, ele vai fazer 2 ligações para ficar com os 8 elétrons. E o da família 17, como flúor, cloro, bromo, iodo e o astato, ele tem os 7 elétrons na camada de valência e, logicamente, você vai precisar fazer uma ligação para ficar com 8 elétrons, certo? Entendendo isso, a gente consegue entender bem direitinho quando uma substância ela é polar e apolar, certo? Então, entendendo um pouco sobre ligação covalente, né, que a gente vai estudar polar e apolar através das ligações covalentes, né? Vamos entender agora o conceito de polar e apolar. Você vai ver que é bem simples. Moléculas apolares, tá certo? Apolares. Não existe diferença de eletronegatividade entre os átomos. Molécula polar, tá vendo? Polar. Existe diferença de eletronegatividade entre os átomos, apresentando um polo positivo e o outro polo negativo, certo? Então, vamos só focar. Polar, tá certo? E apolar. Esse A, né? Esse prefixo A significa não, tá certo? Não. Então, apolar significa não polar. E polar, né, significa polar, como o nome já diz. Então, vamos entender esse conceito de apolar e não polar, focando a eletronegatividade. E o que bexiga a eletronegatividade? É a capacidade que um átomo tem de atrair seus elétrons para si, certo? Eu já expliquei, eu acho que isso são propriedades da tabela periódica, propriedades periódicas, né? Mas assim, eu não vou focar muito nisso, porque é muito fácil de distinguir quando os átomos apresentam eletronegatividades diferentes. Quando um átomo apresenta um elemento diferente do outro átomo, logicamente eles vão apresentar eletronegatividades diferentes, certo? Por exemplo, vamos pegar aqui uma molécula apolar, certo? Vou pegar aqui no caso o oxigênio que a gente respira, que é o O2, né? O O2 ele é constituído de 2 átomos de oxigênio. Cada átomo de oxigênio, né, tem 6, é da família 16, então tem 6 elétrons na camada de valência, certo? Vou fazer isso aqui só para vocês entenderem bem direitinho. Então, se tem 6 elétrons na camada de valência, logicamente eles vão precisar fazer 2 ligações para ficar com 8, não é isso? Tem 6, precisa fazer 2 ligações, beleza.
certo? O que acontece? Como eles são elementos semelhantes, o oxigênio é o mesmo elemento do outro oxigênio, né? São elementos iguais. Então, o que acontece? Ambos têm a mesma eletronegatividade, ou seja, a mesma tendência de puxar elétrons para si. Então, se eles têm a mesma tendência, os elétrons não vão migrar para uma região da molécula de forma específica, fazendo com que essa molécula se torne apolar, ou seja, não polar, tá certo? Porque eles apresentam a mesma eletronegatividade, ou seja, a mesma tendência de puxar elétrons para si. Vamos pegar agora um exemplo de polar? Simples. Se você tiver elementos diferentes ligados entre si, vai ser uma molécula polar. Por exemplo, o ácido clorídrico, que é o ácido do nosso estômago, ele é ligado ao hidrogênio, né? Da família 1, portanto só tem um elétron da camada de valência, com o cloro, que é da família 17, portanto tem 7 elétrons na camada de valência. Então o hidrogênio se liga com o cloro, tá vendo? Então, se ele tem 17 elétrons na camada de valência do cloro, ele só precisa de uma ligação, certo? Para ter 8 elétrons na camada de valência. O hidrogênio, ele só tem um elétron na camada de valência, mas o hidrogênio ele é a parte. Como o hidrogênio e o hélio, tanto o hidrogênio aqui como o hélio, é do período 1, período 1 da tabela periódica, então o período 1 ele só aguenta 2 elétrons na camada de valência. Então, o hidrogênio só precisa ganhar mais um elétron, né? Tem um elétron, precisa ganhar um para ficar com 2. E o hélio já está com a sua camada preenchida com 2 elétrons na camada de valência. É por isso que o hélio, com 2 elétrons na camada de valência, ele consegue ficar estável, semelhante ao neônio, ao argônio, ao criptônio, ao xenônio, que são elementos que têm 8 elétrons na camada de valência. Ok? Então, vamos lá. O que acontece aqui? O cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, certo? Então, esse elétron aqui ele tende a atrair um pouco para ele, fazendo com que essa região do cloro seja mais carregada eletronegativamente, ou seja, uma região mais polarizada. Se ela é carregada eletronegativamente, como a carga do elétron é negativa, então a gente fica aqui com carga parcial negativa o cloro. Então essa região aqui é uma região mais polarizada. Já o hidrogênio, por ele ser menos eletronegativo do que o cloro, ele vai perder um pouco esse elétron. Esse elétron vai distanciar um pouco, sabe, do átomo do hidrogênio, fazendo com que o hidrogênio ele tenha uma carga mais positiva, parcial positiva, certo? Então, dessa forma, fazendo com que essa região do átomo do hidrogênio seja menos carregada eletronegativamente, formando uma região polarizada, né, no cloro. Portanto, o cloro ele é polar. E o molécula de oxigênio que a gente respira é apolar. Então, assim, para facilitar as coisas, posso dizer o seguinte: quando uma molécula tem 2 átomos, o que acontece? Átomos iguais apolar, certo? Porque se são átomos iguais, tem a mesma eletronegatividade, então vai ser apolar. Átomos diferentes, 2 átomos, tá certo? Átomos diferentes ok? É polar, tá certo? Porque se tem átomos diferentes, vão ter diferentes tipos de eletronegatividade e, consequentemente, vai ter uma região polarizada de elétrons. Portanto, vai ser o quê? Polar. Ok, pessoal? Simples, deu para entender? Eu acredito que sim. Beleza, Diego. E se tiver mais de 2 átomos? Então, eu vou colocar aqui mais
de 2 átomos. Vamos lá. Eu vou botar aqui também, mais de 2 átomos. Não é difícil não, pessoal. Seguinte, vamos lá. Eu vou falar logo para o polar, certo? Para vocês entenderem. Existem 2 formas de ser polar, certo? Com mais de 2 átomos. Vamos supor aqui que a gente vai pegar o clorometano, tá certo? Então, como é a forma do clorometano? É esse, ok? É CH3Cl, tá certo? Vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos descobrir qual vai ser, no caso, o átomo central, certo? O átomo central é sempre o que apresenta menor quantidade de átomo, o elemento que apresenta menor quantidade de átomo. Aqui a gente tem o cloro, tá certo? O cloro, o Cl, que só apresenta o átomo, e temos o carbono, que só apresenta o átomo. Então, qual deles vai ser o átomo central? Nesse caso, quando a gente tem 2 elementos que apresentam apenas um átomo, a gente vai olhar na tabela periódica. O que apresentar menos elétrons vai ser o átomo central. Aqui, ó, o carbono é da família 14, portanto vai apresentar 4 elétrons. O cloro é da família 17, portanto vai apresentar 7 elétrons. Quem vai ser o átomo central vai ser o carbono, tá certo? Eu vou colocar aqui o carbono. O carbono eu vou fazer direto, certo, pessoal? Se liga aqui, ó, com 3 hidrogênios, ok? 3 hidrogênios. E se liga com o cloro, tá certo? Beleza. O cloro a gente viu que é mais eletronegativo. Por que o cloro é mais eletronegativo? Porque ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então é mais fácil o cloro ganhar um elétron do que perder 7, certo? Então ele se torna mais eletronegativo. O hidrogênio ele tem um elétron na camada de valência, então teoricamente tanto faz. Ou ele perde um ou ele ganha um. Então ele é menos eletronegativo do que o cloro, certo? Beleza. Então o que vai acontecer? Quando o cloro ele é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons para a direção dele, né? Que a gente chama nuvem eletrônica, para a direção dele, fazendo com que essa região do átomo do cloro se torne mais eletronegativa, tá certo? Portanto, ela é uma região polarizada de elétrons aqui na região do cloro, no átomo do cloro. E esses outros átomos aqui vai ter carga parcial positiva, ok? Então, como é que a gente sabe que é polar quando tem mais de 2 átomos? Simples. Se os átomos ligantes ao átomo central, certo? Forem diferentes. Se os átomos ligantes ao átomo central forem diferentes, acabou-se. Ele vai ser polar, tá certo, pessoal? Beleza? Outra coisa também que pode ocorrer quando ele é polar. Seguinte, vamos pegar aqui o NH3, tá certo? O NH3. O que acontece? O nitrogênio vai ser o átomo central, né? Vou botar aqui o nitrogênio e vai ser ligado a 3 hidrogênios. 1, 2, 3. É isso mesmo, pessoal? Beleza. Vamos pegar aqui o átomo central. O átomo central é o nitrogênio, ó. Nitrogênio, tá vendo? Ele é da família 15. Portanto, tem 5 elétrons na camada de valência, tá certo? Ele está fazendo 3 ligações. Então, você tem 5 elétrons na camada de valência e está fazendo 3 ligações. Ele está sobrando 2 elétrons, não é verdade? Deu para entender isso, pessoal? 5 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5. Né? 5 elétrons, não é verdade? O que acontece? Ele fez 3 ligações, aqui ó, com cada elétron do hidrogênio, e sobrou esses 2 elétrons aqui, ó, de cima, tá vendo? Sobrou esses elétrons aqui de cima, ok? Beleza. O que acontece? Vocês estão vendo que os elétrons são iguais, não é verdade? Vocês estão vendo que os átomos ligados ao hidrogênio são iguais. Então você pensa, então nesse caso é apolar. Não. Por quê? Porque aqui, está vendo esses elétrons não ligantes?
Esses elétrons não ligantes é a região polarizada da molécula. Quando uma molécula apresenta elétrons não ligantes no átomo central, a gente diz que também a molécula é polar, certo? Portanto, quando o átomo central possui elétrons não ligantes, ele também vai ser uma molécula polar, certo? Então, resumindo, se tiver mais de 2 átomos, os átomos ligantes ao átomo central forem diferentes, como você está vendo aqui, o cloro é diferente dos hidrogênios, a gente diz que ele é polar, tá certo? Se, mesmo sendo os átomos iguais, mas se tiver elétrons não ligantes no átomo central, a gente diz que também ela é polar. Então, quando seria a polar? Bem simples. A polar vai ocorrer quando os átomos ligantes forem iguais e também quando o átomo central não possuir elétrons não ligantes. Vamos pegar um exemplo, tá certo? Aqui, ó, no caso, o metano, certo? CH4. Então, o carbono ele é ligado com 4. Carbono é ligado a 4 hidrogênios, tá certo? Vendo? Como o carbono é da família 14, tá certo? Aqui, ó, família 14. Ele faz 4 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4. Então, precisa de 4 ligações. Ele já está fazendo aí as 4 ligações de gelo. 1, 2, 3, 4. Entendido? Beleza. Faz as 4 ligações de gelo. E os átomos que estão ligados ao carbono são átomos iguais. Portanto, vai ser uma molécula apolar, tá certo? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, em suma, seguinte, com 2 átomos, átomos iguais, apolares, átomos diferentes, polares, ok? Beleza. Agora, vamos lá. Se tiver mais de 2 átomos, a gente vai olhar pelos átomos ligantes e pelos elétrons não ligantes, tá certo? Se os átomos ligantes forem iguais e não tiver elétrons não ligantes, é apolar. Se tiver elétrons não ligantes, ou se tiver um átomo diferente ligado ao átomo central, é polar, ok? Vamos entender agora, certo? Aqui, ó. Então, vamos responder, pessoal. Vocês vão ver como é fácil responder essa questão, certo? Vamos lá. Aqui na primeira molécula é o SiO2, que é o dióxido de silício. Então, pela lógica, o átomo central vai ser o silício, que só tem um átomo, certo? E vai ter 2 oxigênios ligados ao silício, certo? Então, vamos olhar aqui o silício, ó, família 14, então tem 4 elétrons na camada de valência. E o oxigênio, família 16, então tem 6 elétrons na camada de valência, certo? O que vai acontecer? O silício, né, vai precisar fazer 4 ligações para ficar com 8 elétrons na camada de valência, né? E o oxigênio vai precisar fazer apenas 2 ligações cada para ficar com 8 elétrons na camada de valência. O que a gente percebe observando aqui, ó? A gente percebe que os 2 átomos ligados ao átomo central são iguais, que são o oxigênio. E a gente percebe que não sobrou elétrons não ligantes no átomo central. Portanto, se os elementos ligados ao átomo central são iguais e não sobrou elétrons não ligantes no átomo central, vai ser apolar.
polar, tá certo? Essa aqui a gente já mata logo de cara. O átomo central vai ser o carbono, certo? Porque ele possui apenas 4 elétrons na camada de valência. Vai ser ligado a um enxofre. Vou botar o enxofre aqui um pouco de lado, tá certo? Que tem 6 elétrons na camada de valência. E 2 cloros, tá certo? Que tem 7 elétrons na camada de valência. Essa aqui a gente já mata de cara, por quê? Porque os elementos ligados ao átomo central são diferentes. Pelos elementos serem diferentes ligados ao átomo central, a gente já sabe que vai ser polar. Ok? Aqui, ó, o carbono ligado a 4 átomos de flúor. Eu não vou olhar na tabela periódica não, pessoal, que vocês já sabem. O carbono é da família 14, certo? Tem 4 elétrons na camada de valência. O flúor é da família 17, pode olhar. Então, tem 7 elétrons na camada de valência, tá certo? Cada um. Então, como é que vai ocorrer essa ligação? Vai ocorrer da seguinte forma, certo? Como o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, precisa de mais 4 elétrons, então eu vou fazer 4 ligações para ficar com 8 elétrons na camada de valência, certo? Pronto. Sobrou elétrons não ligantes? Não. Os elementos ligados ao carbono são iguais? São. Então, vai ser apolar, porque não vai ter uma região polarizada. Simples. Aqui, ó, fácil. 2 átomos diferentes ligados entre si. Então, vai ser polar, certo? Quando tem 2 átomos, é a coisa mais fácil de a gente saber. Se for 2 átomos iguais, apolar. Se for 2 átomos diferentes, polar. Como o hidrogênio é diferente do cloro, então vai ser polar. Aqui, ó, o fósforo é da família 15, tem 5 elétrons na camada de valência, pode olhar. E o hidrogênio, ele tem 1 elétron na camada de valência, porque é da família 1, certo? Beleza. O que vai acontecer? Como o fósforo tem 5 elétrons na camada de valência, você vai precisar fazer 3 ligações para completar seu octeto, tá certo? Então, beleza. O fósforo é ligado, né, apenas ao hidrogênio, ou seja, os átomos ligados ao fósforo, que é o átomo central, são iguais. No entanto, o fósforo ele apresenta os elétrons aqui, ó, não ligantes. Então, como ele apresenta esses elétrons não ligantes, ele é considerado uma molécula polar, porque essa região dos elétrons não ligantes é a região polarizada do átomo. Então, vai ser uma molécula polar, tá certo? Vamos para o próximo, aqui o S. O S é o enxofre. O enxofre é da família 16, portanto, tem 6 elétrons na camada de valência. O hidrogênio vai ter 1. Então, a ligação acontece dessa forma. Se tem 6 elétrons na camada de valência, só precisa fazer 2 ligações, certo? Beleza. Aqui, o que acontece? Os hidrogênios são elementos iguais que estão ligados ao enxofre, né, que é o átomo central. No entanto, a gente observa que o enxofre possui 2 pares de elétrons não ligantes, aqui e aqui. Portanto, como ele possui esse par de elétrons não ligantes, ele vai ser considerado uma molécula polar, porque essa é uma região polarizada da molécula, tá certo? Aqui, o que é simples, a gente já mata logo. Ó. O carbono vai ser ligado a 3-flúor e a 1 cloro, né? Portanto, vai ser ligado a elementos diferentes, então vai ser polar. Não precisa nem fazer a molécula, certo? Mas fazer o carbono ligado a 3-flúor, ok? E a 1 cloro. Certo? Lembrando que isso daqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui, tá certo? E aqui também não precisa nem fazer, tá vendo? O silício, ele está ligado ao oxigênio e a 2-flúor, ou seja, ligado a elementos diferentes, a átomos diferentes. Então, vai ser também polar, certo?
Então, no caso, a polar vai ser só a primeira e a terceira e o restante vai ser polar. Entendeu, pessoal? É só isso. Valeu. Até mais e bom final de semana para vocês. Qualquer coisa, dúvida, pessoal, é só me procurar. Ok?